A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e diletos amigos. Agradecemos a Deus por mais uma rica oportunidade, essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede de mais uma vez estarmos juntos aqui para mais uma breve e simples meditação da palavra do nosso Deus. Dessa vez nós queremos repetir um assunto que já falamos em outras mensagens, a respeito do escândalo. Mas de novo, pastor? Sim, se faz necessário que falemos sobre este assunto. E desta vez o tema é: não deis escândalo. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Os irmãos depois podem ler todo esse capítulo 10 para que possam entender todo o contexto, estar a par de todos os ensinamentos e exortações que Paulo nos transmite dentro deste capítulo. Mas para facilitar a nossa compreensão e também para que os irmãos possam entender de onde nós tiramos esta interpretação, como nós tivemos esta visão, os irmãos podem ler juntamente conosco agora o versículo 11. Este versículo, para mim, é a chave deste capítulo. Diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Sabemos que figura é um modo de sinalizar, é um modo de representar e um modo de orientar. E se tudo isso foi escrito como figura, foi escrito para nos orientar, para nos dar algum sinal, nos ensinar e nos orientar. E lendo este versículo 32, me veio esta pergunta: o que representam para nós hoje os judeus, os gregos e a igreja? Porque Paulo diz aqui que é para portarmos, para nos comportar de tal modo a não darmos escândalos para nenhum desses três. Isso me chamou muito a atenção, irmãos. Nós sabemos que os judeus são o povo escolhido por Deus. É o povo da promessa e eles são também um sinal para a igreja e para o mundo. Jesus, no capítulo 4, do versículo 19 ao 22 de João, conversando com a mulher samaritana, ele nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz aqui para a mulher samaritana: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Onde nasceu Jesus? Quem eram os apóstolos? Mas o mais interessante é que eles, como povo da promessa, o povo escolhido por Deus, rejeitaram o domínio de Deus sobre a vida deles. Diz aqui, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Presta atenção no que diz aqui. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, o povo judeu, e os seus não o receberam, o povo judeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora preste atenção. Aqui fala de receber e rejeitar, ou seja, aceitar ou recusar. E o que isso representa para nós? Que esses judeus seriam, nos nossos dias, aquelas pessoas
que têm a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e de aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Porque assim como ele veio para os judeus, deu-lhes a oportunidade deles escolherem se aceitavam ou não. Então essas pessoas estão recebendo essa oportunidade de crer, receber e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Isto pode representar também os novos convertidos, que nasceram na fé de recente, e nós não podemos dar escândalos para eles, para que não possamos matá-los espiritualmente. Eles estão ainda nascendo, a semente está germinando no coração deles. Eu participava, quando era auxiliar de trabalho ainda na igreja onde congregava no Brasil, de uma comissão de visitas. E certa vez um senhor aceitou a Jesus numa quinta-feira. Nós estivemos visitando, eu mais 2 irmãos, pregamos para aquele senhor e ele aceitou Jesus. E no sábado foi passado os seus dados para a comissão de visita para que 2 irmãos da comissão o fossem visitar. Presta atenção, ele aceitou Jesus na quinta, foi visitado no sábado. Quando os irmãos entram na casa desse novo convertido, era espingarda, era gaiola de passarinho, era uma porção de coisas que na época nós julgávamos que não se devia ter. Mas a pessoa, os 2 irmãos foram lá para saber se ele estava alegre, orar com ele, incentivar, levar uma palavra e aconselhar a estar no culto no domingo e a frequentar o discipulado, a instrução dos novos convertidos. Mas um deles falou, isto é do diabo, aquela espingarda que eu não pode ter arma. O homem, 3 dias, 4 dias de convertido, ficou escandalizado com aquilo, nunca mais voltou na igreja. Então aqui eu vejo o que Paulo quis dizer, não deis escândalos aos judeus. E os gregos? Paulo disse também para não dar escândalos aos gregos. O que representariam esses gregos nos nossos dias? Certamente representam os gentios. Costumamos dizer hoje em dia os não crentes, os incrédulos, com todas as suas crenças, com todas as suas superstições, com todas as suas fábulas e mitos, com toda a sua ignorância das coisas de Deus e com toda a necessidade que tem de ouvirem a pregação do Evangelho para se converter das fábulas, dos ídolos, ao Deus vivo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vemos que Paulo estava em Atenas esperando por Timóteo. E enquanto Timóteo não chegava, ele foi dar um passeio pela cidade. E diz a Bíblia que o coração de Paulo se comoveu por ver a cidade tão entregue à idolatria. Então ele foi para a sinagoga debater com os gregos religiosos. Depois o conduziram para o Areópago. No versículo 22 e 23 nós vemos aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em quem estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncia. Então essa era a condição dos gregos. E não é diferente nos nossos dias. E nós devemos pedir a Deus graça, sabedoria, para que Ele nos dê a palavra no abrir da nossa boca, para que possamos evangelizar, falar de Jesus, mostrar para este povo o Deus que eles não conhecem, porque eles estão ainda se prostrando diante de ídolos, estão presos a superstições, a fábulas e muitos mitos. E Paulo disse que é para não os escandalizar. Por quê? Se você provoca um escândalo, essas pessoas não vão aceitar
a Jesus. Tem o exemplo na minha família, um de meus irmãos, não vou citar nome, trabalhava na companhia siderúrgica, e ele via lá crentes, inclusive até presbíteros, dando mau testemunho, fofoqueiro, agiota, e depois foram pregar o evangelho para ele. Apesar de ele ter sido criado no lar cristão, muito novo ele abandonou o evangelho e foi se envolver com as coisas do mundo. Aí ele virou e disse assim, eu vou para a igreja desses crentes aí? Eu estou mais salvo do que eles. Crente safado, sem vergonha, agiota, fofoqueiro, dedo duro. Olha aí o que o escândalo causa na vida dos gregos, na vida dos não crentes, na vida dos gentios, na vida daqueles os quais chamamos incrédulos, que neste caso aqui podem ser até mais crentes do que nós, porque nós devemos provar a fé que nós confessamos. Por isso que Paulo fala que é para não darmos escândalos diante dos gregos. Jesus, em Mateus 5, 13 a 16, nos fala uma coisa muito interessante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o exemplo que eu vos contei. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tem um versículo ainda, em Romanos, capítulo 2, versículo 24. Eu separei esse versículo para falar a respeito da igreja, mas como estamos falando do mau testemunho diante dos gentios, eu gostaria de ler este versículo. Diz assim, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por isso que não podemos dar escândalos, não devemos os escandalizar. Porque além deles não se converterem, o nome de Deus, ao invés de ser glorificado por via das nossas boas obras, vai ser blasfemado. Passemos a falar sobre a igreja. Provocar escândalo ao judeu, a um novo convertido, ou ao grego, o incrédulo, o não crente, às vezes pode acontecer de forma singular, é você e ele ali. Mas já parou para pensar na repercussão de um escândalo dado na igreja? Já parou para medir a proporção de um escândalo na igreja? Vai ser divulgado no bairro onde a igreja se encontra, na cidade, no estado, e graças aos meios de comunicações, né? Internet, Facebook, WhatsApp, mundialmente comentado. Então o dano é pior. E observa que aqui Paulo fala, e nem a igreja de Deus, ele não fala nem as denominações. Porque se o escândalo acontece na denominação A ou na denominação B, com o pastor A ou com o pastor B, vai em jogo é o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo e não daquela denominação. Porque Deus não enxerga a denominação. Deus vê a sua igreja como um corpo, como um todo. Isso quer dizer que no arrebatamento vai subir crente de todas as denominações. Isso é tão profundo, mas tão profundo, que se você analisar bem até aqueles que estão lá dentro da Babilônia, que nós chamamos o catolicismo romano, que na verdade pode ser uma igreja evangélica, apóstata, desviada da verdade, tudo nos leva a crer que seja isso, até ali dentro da Babilônia, como nós a conhecemos,
Deus tem povo salvo, Deus vai tirar a gente de lá. O que diz em Apocalipse? A grande Babilônia, a prostituta que está embriagada com o sangue dos santos. Sai dela, povo. O que Deus diz? Sai dela, povo meu. Então Deus tem um povo também lá dentro. São aquelas pessoas que pensam que estão no caminho certo, estão lá para buscar a Deus com sinceridade, enquanto muitos de nós estamos no caminho certo, aprendendo a verdade, um evangelho, como dizemos, puro. O meu pastor ensina, o meu pastor tem um jeito de transmitir a palavra, nós ficamos de boca aberta, nós queremos comer cada vez mais quando aquele homem fala. E, no entanto, vai dar mau testemunho lá fora. E vai dar mau testemunho dentro da igreja, que vai blasfemar o nome do Senhor. Voltamos a ler Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Olha o que Paulo diz. Aqui Paulo está falando sobre a circuncisão, tá? Irmão, se trata da lei, se trata da justificação pela lei ou pela fé, da circuncisão ou da incircuncisão. Mas presta atenção no que Paulo diz, porque muitas das vezes nós nos gabamos de sermos conhecedores da palavra, de estarmos no caminho certo. Eu não sou como os demais homens, roubadores, pecadores, e nem como esse publicano que aqui está. Eu dou meu dízimo, aí frequento oração, vou num monte, jejuo, oro. Mas presta atenção no que Paulo fala. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que se não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, no caso aqui, tu que te glorias na palavra, no conhecimento que tem, ou até por ser um bacharel em teologia, como muitos postam até nas redes sociais aí, desonra a lei de Deus pela sua transgressão? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, é isso que nós entendemos no sentido figurado, como lemos no versículo 11 de 1 Coríntios 10, que tudo isso foi escrito como figuras. E esta é a figura que eu vejo de não escandalizar o judeu, de não escandalizar o grego e nem escandalizar a igreja de Deus. Não deis escândalos. Infelizmente, irmãos, é o que mais tem acontecido hoje em dia. Tem igrejas esvaziando, enquanto outras estão sendo formadas por causa de escândalos. Aí aqui já não se trata de divisão, não julga isso. Divisão é quando alguém se rebela, sai da sua igreja, porque quer ser o bambambam, quer ser o presidente, quer ser o dono da obra e funda um outro trabalho em cima de rebelião. Aí é uma outra coisa. Mas se a igreja se corrompe, os irmãos saem dela e vão para uma outra, eles estão buscando o crescimento espiritual. Não estou te dizendo para fazer isso. Você deve orar pelo seu pastor, orar pelos obreiros, orar pelos principais da igreja, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir, para que eles possam não dar escândalos e a obra de Deus crescer e o nome de Deus não ser blasfemado entre os gentios. Não deis escândalos. Vou terminar com Lucas 17:1. Diz assim o Senhor Jesus: e disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos realmente não dar escândalos, nem para o judeu, já explicamos antes quem são, nem para os gregos, e nem a igreja de Deus. Amém? Vamos buscar ter uma vida reta e santa diante dos homens, para que vejam
a luz de Deus em nós, ou seja, vejam a nossa luz e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e me desculpe por essa palavra de exortação. É como eu disse no começo, vou repetir este assunto, que é caso sério, é caso de vigiar. Ai de quem por quem o escândalo vem. Então vamos vigiar para que o escândalo não parta de nós, não parta de ti. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.